Olá, boa tarde. Eu me chamo Luciana Neri e sou coordenadora dos cursos de gestão aqui da Unigrade FASU. Aqui na Faculdade Sudoeste nós temos dois cursos de graduação, o Superior Tecnológico em Gestão Hospitalar e o Superior Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos. Estes projetos, eles visam uma formação com ênfase na formação profissional do cidadão. Por isso, nós temos um projeto chamado RH na Prática e GH na Prática. O que isso significa? Conversamos com profissionais da área, das duas áreas, né? De uma forma muito enfática, tratando da parte profissional. Essas pessoas vêm aqui até a faculdade e falam para a gente como é que elas atuam profissionalmente nessas duas áreas. O projeto RH Prática, esse ano, devido à pandemia, não pôde ser pessoalmente. A gente está fazendo aqui esses papos toda segunda-feira, às 17 horas, já tem gravação aqui. Nós fazemos uma live conversando com algum profissional da área que vai falar para a gente sobre a sua experiência prática, né? Sobre o que aconteceu, como é que foi a experiência. Então, a gente já tratou aqui com vários RHs de empresas, assim, de grandes empresas aqui de Vitória da Conquista. Já conversamos com consultores empresariais, enfim, trazendo informações, atualizações e aprofundamentos de temas que são muito caros para nós, gestores de RH. Então, lembrando que ainda continua o nosso processo seletivo, nós estamos na última semana aqui, Graduação Flex. A gente formou a turma de RH, eles já começaram a estudar, só está faltando você aí que ainda não veio. Então, a gente tem o curso de Gestão de Recursos Humanos em 2 anos, sua formação de nível superior, com 3 certificações profissionais pelo caminho, né? Com uma mensalidade de apenas R$ 144 durante todo o primeiro ano. Isso significa que você vai ter uma bolsa de 70% no primeiro ano e de 60% no segundo ano. Simplifique sua vida, venha estudar com a gente. Aqui na FASU, nós temos grande experiência e expertise na gestão de recursos humanos. Nós temos contato, convênios e contratos com a maior parte das empresas daqui de Vitória da Conquista e região, com os RHs dessas empresas e também com as empresas que fazem o processo de intermediação de estágio. Bom, hoje nós vamos falar sobre carreira e como construir, né, uma carreira internacional. Vamos conversar, deixa eu ver minha convidada, ela já chegou aqui e eu vou convidar. A minha convidada é Cintia Linhares, está aqui. Acompanha a gente aqui, sabe que Thierry é o meu auxiliar, que aqui é uma coisa muito chique, né? Ter um auxiliar com esse nome é uma coisa maravilhosa. Oi, querida! Oi, tá me ouvindo Seja bem? muito bem-vinda, estou ouvindo bem. Deixa eu só ajustar aqui, porque quando entra outro convidado, aí desfoca aqui A tela. tudo, mas a tela fica menorzinha, né? Isso. Thierry Eu fez tava. aqui para ficar. Eu falo com ele assim, Thierry, você me deixa bem bonita, bem magra, bem nova e tal. Aí ele faz um esforço grande, aí conseguiu, agora eu desfiz tudo. Bom, gente, olha só. Cíntia, ela é especialista em gestão de negócios e de pessoas e vai conversar com a gente sobre como estar preparados para uma experiência internacional, porque Cíntia começou a aprender inglês muito novinha, né? Já morou fora, ela é hoje professora de inglês também, ela vai conversar um pouco sobre essa trajetória. Cíntia, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Quando eu fazia graduação, na década de 90, tá? Todos os professores na sala assim, tinham falado assim: olha, vocês precisam aprender inglês. Não pode mais um profissional nesse mundo. Olha, eu estou falando na década de 90, 94, 95, de 25, 28 anos atrás. É, os profissionais, eles precisam saber inglês. Aí ele falava sempre da parte acadêmica, né? Porque tem alguns artigos que vocês só vão encontrar em inglês, e você vai ter isso, vai ter aquilo. Isso hoje é mais realidade do que naquela época, na sua opinião? Com Vamos lá, certeza, que Lu.
inglês para o desenvolvimento profissional? Hoje, assim, essa conversa de que inglês é necessário, ela é bem antiga, como você fala, né? Quando eu era pequena também eu já ouvia isso. E eu acho que as pessoas antigamente tinham mais dificuldade em associar como é que essas oportunidades iriam surgir. Se elas morassem em cidades menores, ou então talvez em um polo que não tivesse tanta interação com negócios internacionais. Hoje, essa realidade, eu acho que ela é inescapável. A gente está aqui num mundo em que o trabalho remoto já está normalizado, em que só no ano passado houve um aumento de 215% de vagas remotas para trabalho remoto. E isso abre um leque de possibilidades para o profissional trabalhar não só no Brasil, como para empresas no exterior também. Inclusive porque hoje muitas empresas buscam diversidade, pessoas que venham de culturas diferentes, com características diferentes, que possam trazer criatividade para o dia a dia, soluções diferentes para problemas antigos. E a gente tem muitas características, nós em especial como brasileiros, somos pessoas que a gente tem umas características que são muito valorizadas no mercado internacional e a gente não sabe disso. Eu só vim entender essa realidade quando eu comecei a participar de processos internacionais. Né? Nós somos muito criativos, resilientes, a gente é um povo que é muito perseverante né, para resolver problemas. Então, a gente é sim favorito em alguns processos seletivos. Eu fiquei sabendo disso por pessoas de fora. Hoje eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela me disse que o fato dela ser brasileira e dela ser de fora do país favoreceu ela na seleção da empresa que ela trabalha hoje, justamente porque eles estavam buscando essa diversidade. Então, hoje, o acesso... Empresas como Google elas fazem equipes necessariamente diversas, né? Então, de pessoas Exato. de diferentes países, de diferentes credos, de diferentes opções sexuais e etc. e tal. E aí, Exato. quando chega aqui que a pessoa não sabe falar inglês, então eu sempre converso com os meus alunos sobre esse assunto e eles brincam e falam assim, mas eu não sei falar nem o português direito, e dá risada e tal. Eu falo assim, não isso não, eu não estou brincando, eu estou falando uma coisa muito séria. Me Exato. parece, Cíntia, que especialmente as pessoas mais assim, de uma classe social média baixa, elas acham que é uma coisa distante, como você falou. Elas acham que é uma coisa distante. Aí eu queria que você contasse um pouco da tua história, porque Cíntia, a gente vem de uma escola pública. Ela estudava em escola pública. Conta aí um pouquinho dessa história, Cíntia. Tá, vou contar, vou tentar ser sucinta. Minha história inclusive eu tenho outras pessoas que estudavam no mesmo colégio que eu, que tiveram as mesmas oportunidades, para dizer que não foi uma exceção. Hoje é uma realidade que está acessível para muitas pessoas. Né? Eu comecei a estudar inglês cedo, como o Lu falou, e aos 16 anos eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Eu era de colégio público, então de fato minhas origens eram muito humildes. Né? O fato de eu estudar inglês em si era um sacrifício que minha família fazia para eu ter acesso a essa educação. E aí eu fui para os Estados Unidos na primeira vez com essas condições. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuava na mesma situação financeira, né? Mas eu corri atrás de estudar logo para eu me profissionalizar logo e começar a trabalhar cedo. E esse plano funcionou perfeitamente bem, inclusive porque eu tinha essa experiência internacional, que me colocou em destaque em relação a outros candidatos. E quando eu comecei a estudar, fazer administração de empresas, logo no começo do curso, no terceiro semestre, eu fui selecionada para uma multinacional, porque eu tinha inglês fluente, e eu foi selecionada entre milhares de candidatos, porque o gestor dessa empresa queria uma equipe bilíngue. E no processo desses anos que eu trabalhei para essa empresa, a gente internacionalizou as áreas administrativas e era imprescindível que os profissionais tivessem inglês fluente. Então, sim, é muito importante e não é uma realidade distante só porque você vem de uma classe humilde, não. Hoje, mais do que nunca, qualquer pessoa pode entrar hoje no LinkedIn e se candidatar a uma vaga de emprego lá na Alemanha e ser selecionado e morar lá ou trabalhar remotamente daqui. Então, hoje, a internet democratizou muito o acesso às pessoas, às oportunidades. Então, não é mais desculpa. Hoje, o inglês se tornou muito acessível, tem muito curso online, muita oportunidade de se aprender, né, com um tanto de recursos que tem disponíveis hoje na internet. E não é desculpa para ninguém mais, falta de recurso. É verdade. Olha, tá aqui presente, tá aqui com a gente Douglas que está louco para fazer inglês. E aí eu falo com ele, vamos falar inglês. Let's talk just in English from now on here.
ele fica dando risada. E aí ele tem perguntas aqui para lhe fazer. Cássia entrou, Gel Maciel entrou, Lília Almeida, que está sempre acompanhando a gente. Lília, obrigada, uma querida. Rose entrou, Line Araújo está aqui. Rose, deixa eu ver, Karine Araújo, Moisés, um monte de gente, Emerson, mandando coraçãozinho pra gente, dizendo que começou a fazer inglês e que tá amando. Luiz, Aninha, Maciela, Lana, Ederson, Adla Santos. Gente, muito obrigada pela presença, viu? Que bacana. A gente quer muito estimulá-los a entender melhor, né, o tanto que uma língua, ela pode, a aprendizagem de um novo idioma, ele incrementa, né, e não é só a questão, nem só a questão profissional, né, Cíntia, também tem uma questão do cérebro da gente. Quando você aprende uma nova língua, um novo idioma, você aprende a pensar também um pouco diferente. Quando você aprende um novo você vai, as suas conexões neurais, elas vão aumentando, então você tende a ficar mais ágil, os seus pensamentos são mais ágeis, são mais rápidos, e isso é muito bom. Você contou dessa sua experiência, isso também aconteceu comigo. Eu trabalhava numa faculdade local, lá em Salvador, quando eu fazia o mestrado, e aí, de repente, essa faculdade foi adquirida por um grupo internacional. E aí, as pessoas que tinham inglês, né, eu não tinha um inglês tão fluente assim, mas eu tinha um inglês em nível intermediário, elas conseguiam muito mais coisas. E, inclusive, teve um concurso de bolsas, que isso é uma coisa muito comum nas empresas multinacionais, e eu ganhei uma bolsa, eu passei um mês nos Estados Unidos com tudo pago por eles, né, porque eu sabia inglês também. Então, as oportunidades, quando você já tem que estar pronto para quando as oportunidades chegarem. Então, nunca pense que é muito distante, como você já falou, porque é possível, sim. E, inclusive, aqui, Cintia, as vagas que eu tenho recebido para empresas locais. Esses dias eu recebi uma vaga para um supermercado, para gerente de RH de um supermercado, e aí eles colocavam que um segundo idioma era desejável, né? Isso também se deve ao fato das relações, por causa da globalização, né? Exatamente. Eu já fiz seleção de executivos, Lu, quando eu trabalhava com consultoria de recrutamento e seleção, e quando eu buscava um profissional para uma grande empresa, eles sempre tinham que ter inglês fluente. Então já aconteceu de encontrar dezenas de candidatos com habilidades técnicas relevantes, mas eles eram descartados da seleção porque eles não tinham inglês fluente. E o que acontecia? Em muitas vagas, o inglês ele era mais imprescindível do que a habilidade técnica. Porque tem muita coisa técnica que é treinável, que você treina no dia a dia, que você se adapta à realidade da empresa. Uma língua ela é mais complicada de se treinar tão rápido, porque demanda alguns anos de dedicação para você aprender. Então, eu já excluí muita gente de processo seletivo porque eles não possuíam uma segunda língua. E eu ouso dizer que em muitas vagas o segundo idioma pesa mais do que as habilidades técnicas, a depender do que a empresa esteja buscando. Uhum. Cíntia, quanto tempo, né? A gente vê assim, aprenda inglês em um mês, aprenda inglês em 2 meses e tal. Isso não é muito verdade, né? Mas quanto tempo você adquire, assim, a fluência em uma língua? Eu sei que depende de pessoa para pessoa, né, e tal, mas uma pessoa que se esforce, que se dedica, assim, meia hora por dia, 1 hora por dia, todos os dias e tal, em quanto tempo é possível ela adquirir essa fluência necessária para concorrer a um cargo, por exemplo? Esses cargos de internet agora, né? Esses cargos de trabalho online, que tem muito, tem crescido bastante, como você falou. Olha, na minha época, um tempo médio de duração de um curso de idiomas era 5 anos, e é bastante tempo. Hoje as coisas se aceleraram mais, porque hoje a gente tem muito acesso ao mundo internacional através da internet, através de séries no Netflix. Então, assim, hoje eu diria que 3 anos é o tempo suficiente para um profissional que se dedica ficar fluente na língua. Mas se dedicar é uma dedicação diária. Né? Quando a gente está aprendendo a falar português, por exemplo, a gente aprende diariamente. A gente ouve alguém falar diariamente, a gente repete as palavras. Então, demanda dedicação diária, sim. Mas eu creio que em 3 anos é possível que a pessoa desenvolva fluência no idioma. E antes disso, ela vai adquirir habilidades, né? Que já é possível que ela se comunique com a pessoa com algumas habilidades, e a depender do ambiente em que ela seja exposta,
ela vai aprender mais rápido, porque se ela estiver numa empresa que demande uma segunda língua e tiver alguém de fora, ela vai praticar mais. Mas hoje não tem desculpa para não praticar inglês, né? Tem muito acesso a inglês hoje. Toda a forma de entretenimento é em inglês hoje. Se você for no Netflix, tem séries, tem a legenda é em inglês, você pode ouvir música em inglês. Então, hoje é muito mais fácil do que na nossa época para aprender inglês. Então, é mais rápido também o Com processo. certeza. Com certeza, eu fiquei, acho que 6 anos, 5 anos, né? Quando eu era adolescente, não era tão adolescente assim, eu já tinha uns 20 e poucos anos. Eu fiquei 5 anos estudando. Ô, Cíntia, e hoje tem vários recursos, né? Como você disse. Me parece que tem um site, eu não conheço, não sei se você conhece, que os jovens, eles fazem uma espécie de intercâmbio de conhecimentos. O jovem brasileiro ensina um jovem canadense, um jovem americano, um jovem australiano a língua, ensina o português e ele ensina o inglês. Existe o Exato. Duolingo, que é um aplicativo ali também, que você vai devagarzinho avançando, eu adoro aquilo ali. Você vai devagarzinho avançando, existem os cursos, os professores de inglês particulares, existem nas empresas, igual o Douglas está querendo fazer aqui, né? Você junta um grupo e contrata alguém para vir aqui ministrar a aula. E aquela coisa de você também deixar o filme com legenda em inglês durante um tempo, para você ir se acostumando, né? Então, tem tanto recurso hoje, né, Cíntia? Tem muito recurso. Hoje, na verdade, na internet você tem muitas opções gratuitas de conhecimento. Tem essa troca com pessoas nativas que têm interesse de aprender a nossa língua e que fazem essa troca. Eu ainda recomendo que a pessoa que queira aprender de fato, ela se apegue a um método estruturado de um curso. E aí ela pode escolher, tem uma variedade imensa de cursos, porque muitas vezes esse inglês que a pessoa aprende de forma muito informal é o inglês falado, e existe uma estrutura que é necessária que a pessoa aprenda para ela conseguir construir as frases de forma mais adequada. Então, eu acho que um curso é a forma mais adequada de aprender, e essa prática de interação internacional com pessoas de fora, vendo filme, ouvindo música, é um extra, né? Eu acho que é uma coisa essencial para se fazer para aprender a língua, mas ela precisa estar vinculada a um curso também, porque o curso é que vai te dar a estrutura necessária para você progredir da forma adequada na língua. Certo. Eu queria que você voltasse a falar aí, a gente contou de lá quando você começou, né? Que foi com os 11 anos, aos 16 já estava com esse nível avançado, e aí foi para Michigan, né? Nos Estados Unidos. E Isso. depois, quando você começou, você também fez um estágio na Braskem. Esse estágio, que era uma Braskem, é uma grande, uma empresa enorme, né? Você Isso. utilizava inglês nesse estágio e que papel teve o inglês nessa sua sessão na aquisição dessa vaga lá na Braskem? Sim, eu comecei a estudar inglês cedo, como você falou, e depois do retorno do intercâmbio, que eu fiz com 16 anos, eu já estava fluente. E aí eu comecei a faculdade, e o fato de eu ser fluente foi o que realmente me destacou no processo seletivo, como eu já falei, e eu ganhei a vaga, assim, entre vários candidatos de faculdades renomadas, porque eu não fazia uma faculdade renomada. E muitos candidatos acham que só conseguem passar em processo seletivo rigoroso se for da UFBA ou de uma faculdade particular muito conceituada. Não era meu caso. Eu era uma das exceções das pessoas que não eram de uma origem tão abastada e de uma faculdade reconhecida e que estava ali no jogo porque meu inglês era fluente. Quando eu entrei na Braskem, a gente estava num processo de internacionalização. Então, a Braskem adquiriu plantas nos Estados Unidos, na Alemanha, e a partir desse momento a gente teve que integrar os setores dos Estados Unidos para a nossa realidade. Então, a gente teve que mandar profissionais para lá. Acontecia muito do gestor não falar a língua, não ter fluência no idioma, e a gente ter que mandar um funcionário de menor cargo, porque ele era fluente. Então, essas pessoas que tinham fluência, eles acabavam crescendo com mais rapidez, porque eles conseguiam viajar para fora, fazer esse networking profissional, que é muito importante, né, para o crescimento de carreira. E aí a gente começou a consolidar os processos, né, entre as empresas de fora e daqui, e o inglês era imprescindível nessa época. A gente precisava fazer interações com os funcionários americanos e com os alemãos, e como era mais fácil falar inglês, todo mundo falava inglês. Era a língua que até hoje é usada lá nos processos internacionais, mesmo que seja com interação de outros países. Então, foi uma oportunidade que eu consegui com certeza por causa do segundo idioma,
Depois disso, quando eu terminei meu estágio, eu fui logo, na verdade eu não cheguei a terminar. Em questão de 6 meses eu fui contratada para me tornar funcionária da empresa, e eu fiquei lá por 4 anos, fazendo essa interação, né, local e às vezes internacional. E depois eu fui selecionada para um processo de trainee nos Estados Unidos. E aí eu fui trabalhar lá nos Estados Unidos com RH, eu era recrutadora e selecionadora, então eu fazia entrevistas com americanos, com pessoas até com mexicanos, às vezes também, que estavam pleiteando vagas lá nos Estados Unidos. E, mais uma vez, o fato de... Aí a gente consolidou 2 características minhas, né? O fato de eu ser brasileira, de eu ter características específicas que o mercado internacional busca, como eu falei, e como o meu inglês está muito fluente também, eu, inclusive, fui aprovada na frente de candidatos da Europa na época. Essa empresa selecionava gente de todo mundo, e a depender do país da Europa, se o inglês não for uma língua tão praticada, eles não têm tanta fluência quanto a gente, às vezes, né? A depender da dedicação da pessoa. Então, foi um diferencial em toda a minha carreira. E é como o Lu falou, é uma coisa que não só ajuda a carreira da gente, como ajuda a nossa vida social. E a gente se torna um profissional mais confiante, a gente adquire conhecimento com mais facilidade. Como o Lu mencionou, essa questão cerebral, o português, como é uma língua que a gente aprende, a língua materna, ela mexe com um lado do cérebro. O inglês, como é uma língua nova, ela exercita um outro lado do cérebro. Então, quanto mais sinapses a gente faz, mais rápido a gente aprende novos conhecimentos. Então, é super importante, de fato, a gente investir não só por uma questão profissional, mas para a gente crescer mesmo, né? Como ser humano, se tornar mais apto a aprender novas coisas. Conhecer outros mundos, outros lugares, né? Porque as pessoas acham que é muito difícil você viajar para o exterior, que você nunca vai conseguir e tal. Tá aí, olha que exemplo lindo. Observe que essa história de Cíntia, ela fala aí da questão de você estar preparado na hora que aparece uma oportunidade, né? De você ter melhores chances para essas oportunidades, né? E de você também de adquirir essa capacidade de ir buscando muitas coisas. Luísa está aqui dizendo, Luísa Luísa Eise, Cíntia é simplesmente maravilhosa. E Ana Cida está dizendo, lembro de quando Cíntia foi para Michigan. Ela estudava comigo na escola na época que eu viajei. Ela estudava com você. Não é impossível, gente. Muito pelo contrário. A gente preparou um curso aqui, Cíntia, chamado 2021 com Emprego. Eu até conversei com você sobre esse curso que a gente está reeditando e vai lançar a nova versão agora. Está terminando de certificar as pessoas para lançar a nova versão. E aí, quando a gente estava fazendo o curso, várias pessoas falaram, né, da impossibilidade, de que as pessoas colocam as coisas assim como uma coisa muito distante. Muito distante. Muito, e não é, gente. E aí eu procurando, nessa coisa de fazer as pesquisas, né, para trazer opções de vagas, eu descobri um site que ele falava assim, 12 formas de você conseguir emprego na internet. De trabalhar da sua casa, né, totalmente online, sem nunca ter contato com ninguém para além do home office, online 100%. E aí as melhores vagas desse tipo de trabalho era para ser call center de grandes empresas. Agora, quem pagava melhor? Empresas americanas e as empresas canadenses, me parece. E para fazer esse tipo de trabalho, para fazer um atendimento de call center daqui do Brasil, você pode fazer da sua casa, não tem problema nenhum, vai ganhar por dólar, né? Acho que ganhava $3 por atendimento, uma coisa bacana, assim, muito legal. Agora, para isso, você precisa estar preparado. Mas me parece que nós temos, os jovens especialmente, Cíntia, e você é bem mais jovem do que eu, vai entender melhor essa coisa deles, de não querer nada que vá exigir muito esforço, que vai exigir uma continuidade, que vai exigir um foco, uma atenção concentrada, que o inglês vai te ajudar com tudo isso, mas você precisa ter esse ímpeto também, né? Cíntia é diferenciada. Também acho, viu, Débora? Eu tô cheia de fãs. São minhas amigas. Você tá cheia de fãs. Tá aqui, você tá cheia de fãs. Você é ótima, diferenciada e tal.
Então, é assim, hoje o processo do aprendizado ele se tornou muito dinâmico, Lu. Ele não é mais tão engessado como era na nossa época. Na nossa época era a gente ficar na sala de aula repetindo o que o professor dizia até a gente memorizar a língua. Hoje não é mais assim. Hoje tem muitos cursos online que ele apresenta a opção de você ver o vídeo, aprender no seu tempo, no seu horário, e você pratica não só fazendo exercícios que não são tão exigidos como é no ensino tradicional, né? Que você tem que entregar, tem que fazer aquela prova, que você tem que se preparar. Tudo que você aprendeu naquele semestre, você tem que lembrar naquele dia da prova. Hoje em dia, as coisas estão mais fluidas e eu acho que estão mais compatíveis com o perfil do jovem atual. Na minha época, de fato, demandava muita dedicação, muito foco. Hoje, eu acho que as coisas estão mais acessíveis para todo mundo. A gente percebe que o perfil do estudante mudou e a gente está mudando a metodologia de ensino conforme o nosso cliente, né? Então, assim, hoje existem muitas opções. Mas a necessidade de estudar continua, né? Continua. Mas eu creio que ela ficou mais leve. Mas agora ela está mais leve, pode ser mais divertido, né? Exatamente. Tem histórias mais divertidas, né? Tem muito mais recurso, né? Tem muito mais recurso. E aí a gente está falando de um período que da sua vida aí, de você em Salvador. Mas depois você veio para a Vitória da Conquista. E aqui em Vitória da Conquista, o fato de você ter essa fluência em inglês também acaba sendo um diferencial para a tua carreira, né? Sim, na verdade a pessoa que tem outros idiomas, ela fica com um leque de possibilidades bem amplo, né? Eu mudei de cidade por uma questão pessoal, ainda assim continuei encontrando oportunidades, assim, o primeiro emprego que eu tive aqui, que foi um emprego de gestão de uma grande empresa local, de Sorocaba, na verdade, que tem uma planta local, e eles precisavam de alguém que tivesse algumas características bem específicas para ocupar o cargo. E uma experiência internacional, ela acaba sendo um atestado de algumas características, né? Se você tem que ter muita resiliência, você tem que ter autoconhecimento muito forte, você tem que ser criativo, tem que ser muito adaptável a mudanças. Então, o fato de eu ter experiência internacional pesou no meu currículo quando eu fui selecionada, porque eu era mais jovem do que eu sou hoje, eu ia substituir uma pessoa que era muito mais velha do que eu, e eu sinto que ele atrelou a minha maturidade ao fato de eu ter essa vivência fora. E assim, a gente tinha negociações de matéria-prima com uma empresa que lidava com o mercado internacional. Então, isso também pesou para a empresa me contratar nessa época. E após o fim dessa experiência profissional, eu tinha várias opções. Eu podia fazer um mestrado, e o inglês favorece a pessoa que tem um mestrado, porque é exigido um segundo idioma. Eu fui dar aula de inglês, e isso é uma outra possibilidade de fazer renda. Então, de fato, o inglês é uma habilidade que você pode usar para diversas outras coisas. A gente não pode associar inglês só para pessoas que moram em São Paulo, ou em Salvador, ou em Recife, porque elas estão mais próximas de empresas internacionais. Aqui, um negócio local pode fazer um negócio internacional amanhã. Eu tenho uma amiga que tem uma loja de joias e ela foi monitorar no Facebook quem acessava o site dela. E ela tem gente do Reino Unido, dos Estados Unidos, que está interessada nas joias que ela vende, nas bijuterias. Então, hoje em dia, todas as pessoas que eu conheço, eu ouso dizer que todas as pessoas que eu conheço estão a um passo de uma relação internacional. Então, hoje, corra para aprender o inglês. Hoje tem muitas ferramentas, tem muitas opções, porque ele é muito útil, mais do que nunca. Eu entendo a descrença do passado, de algumas pessoas que diziam, tem que aprender inglês, mas as pessoas não conseguiam conceber uma realidade em que eles iam usar o inglês no dia a dia. Se eles trabalhassem numa cidade pequena, ou num negócio muito local. Mas hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia nós somos cidadãos globais, as empresas fazem esse recrutamento buscando características dessas pessoas que têm essas habilidades de trabalhar em qualquer empresa do mundo. Então, se você de fato quer crescer na sua carreira, você precisa investir no segundo idioma. E também tem as bolsas nas faculdades, né? A gente sempre aqui no Instagram mesmo, às vezes você está ali passeando e aparece bolsa para estudar nos Estados Unidos, bolsa para estudar no Canadá, bolsa para estudar não sei onde e tal. Existem concursos que são feitos, né? Concursos que são feitos por grandes universidades. Então, quando você vai ouvir a história desses cientistas aí maravilhosos e tal, você acha que às vezes a pessoa fica olhando e fala assim, ai, nossa, que sorte! Não é sorte de jeito nenhum. A pessoa estava preparada. Estava preparada. Eu entrevistei um rapaz, Cíntia, há algum tempo aí para o meu quadro na rádio,
que ele era filho de uma empregada doméstica de Ipiaú, que é uma cidade aqui perto, né? Uma cidade bem menor do que Conquista, inclusive. E aí, a mãe dele, ela veio para aqui, para Vitória da Conquista, com acho que 4 ou 5 filhos, e depois não tinha emprego aqui, eles foram para São Paulo numa situação muito, 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 muito difícil, e aí chegando lá em São Paulo, ele começou a estudar em uma escola pública, e ele gostava muito de inglês, e aí ele acabou aprendendo a língua mais ou menos sozinho, né, ele tinha professora que ajudava, que dava os materiais e tal, hoje ele é professor da Universidade de Nova York. Nossa. Aí ele fez um livro, ele fez um livro, veio aqui sobre o assassinato de negros aqui, ele fez uma comparação em São Paulo e nos Estados Unidos. E lá, esse livro dele estava sendo assim, fazendo muito sucesso e tal. E aí eu fui entrevistá-lo, né? E aí ele fala isso, né? Do acreditar, do tanto que é importante a pessoa ela acreditar que ela vai poder, né? Que ela pode sim. Então, agora e da importância da preparação. E o tanto que é importante você se preparar. E, gente, a gente não consegue absolutamente nada ainda lá fora sem saber falar a língua, sem saber se comunicar. Eu tenho uma amiga que ela estudou comigo também na mesma escola, no Lobato, que é um bairro de periferia em Salvador. Ela vinha de uma situação doméstica muito precária, assim, de violência doméstica, paupérrima. Ela já fez até um TED Talk, porque a história dela é incrível. Ela conta que ela só comeu biscoito recheado pela primeira vez aos 12 anos de idade, porque era um sonho para ela comer biscoito recheado, que eles eram paupérrimos a ponto de não ter nem condição de comer, às vezes. E ela estudou no mesmo colégio que eu, fez uma faculdade particular, porque não conseguiu passar na UFBA, porque ela era despreparada mesmo, né? O ensino público às vezes é precário. E aí ela acabou estudando muito para passar no mestrado na USP, e acabou de voltar dos Estados Unidos, do MIT, que é uma faculdade renomada nos Estados Unidos, que é disputada pelos próprios americanos. E ela fez um mestrado sanduíche. Né, que apesar do Ciências Sem Fronteiras ter acabado, o programa de sanduíche para mestrados e para pós-graduações ainda continua vigente. Então, eu li, por exemplo, que abriram um edital para 5.000 vagas para um estudo no exterior, se você tiver interesse de seguir a área acadêmica, de fazer pesquisa. Então, as portas estão escancaradas, mais do que nunca. E se você não tem interesse na carreira acadêmica, se inscreva no LinkedIn. Hoje é a principal ferramenta de recrutamento e seleção. Tem 700 milhões de pessoas ali buscando emprego e oferecendo emprego também. Então, eu li hoje que mais de 4 milhões de brasileiros foram contratados ano passado pelo LinkedIn, que é uma ferramenta de recrutamento e seleção que é internacional. Você está aqui hoje e se candidata a uma vaga lá nos Estados Unidos, amanhã e na Alemanha. Um outro amigo da nossa família tinha umas características bem específicas que uma empresa alemã buscava, e ele tinha um inglês fluente, é claro, e ele foi convocado a trabalhar lá. Então a empresa custeou o visto dele, da esposa dele, depois a irmã dele acabou indo também. E aí eu achei irônica essa história, porque a gente sempre acha como brasileiro que o exterior produz profissionais mais capacitados, ou que eles têm habilidades técnicas superiores à nossa. Isso não é verdade às vezes. A gente tem muita gente boa aqui que tem sim potencial de atuar no mercado internacional e que está se perdendo porque não investiu no segundo idioma. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, assim, em simultâneo a todos os outros. O inglês hoje é de fato imprescindível. Muito bem. Bom, então já falamos aí sobre a questão das questões pessoais, né, das sinapses que o cérebro faz a partir disso, e isso vai fazer você ser mais ágil no pensamento, ser mais rápido, ficar mais inteligente, fica sim, né? Eu me lembro que quando eu estudava muito ali o inglês, até eu estou estudando agora, eu continuo praticando, mas menos, nesse momento menos, vou intensificar depois dessa live, porque você deu uma aula do tanto que é importante, tá? Do tanto que é importante. Então, nas questões pessoais, né, de abrir a sua cabeça para um outro mundo, de visitar um outro país, de conhecer uma outra realidade, de conhecer outras culturas, e a partir disso, você também vai ver novas possibilidades e pode ser muito bom. E essa oportunidade, ela pode surgir sim, acredite. Não é porque você está aí hoje com dificuldades e tal, que essa não vai surgir. Já surgiu para mim, né, mais de uma vez. Eu já fui 2 vezes também, já fiz dois cursos lá de
de 30 dias só, mas que foram experiências magníficas. Já surgiu para a Cíntia e pode surgir para qualquer um de vocês aí que está nos Com escutando. certeza. Nunca foi tão fácil, Lu. Como é? Nunca foi tão fácil para qualquer pessoa que hoje quer uma oportunidade internacional dela conseguir. Hoje não tem desculpas mais, nem para aprender a língua e nem para viver uma oportunidade fora, caso a pessoa queira. É verdade. Nas questões acadêmicas, a gente cansa, quem estuda e sabe disso, da gente encontrar um artigo que a gente quer ler muito. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu quero ler muito artigo, aí quando eu vou olhar, só em inglês, né? Então, inclusive, e os grandes cientistas, eu tenho uma amiga de Feira de Santana que ela escreve, e escreve muito, ela é uma cientista assim, muito respeitada na área de enfermagem no Brasil, e aí ela fala assim, eu não escrevo mais nada em português não, porque eu quero a pontuação e tal, então quem quiser ler um artigo meu agora vai ter que escrever em inglês. Então, já essa coisa do acadêmico. Tem a questão de algumas bibliografias que você só vai encontrar em inglês. Tem a questão das oportunidades de bolsas, de acesso a pós-graduações, assim, excelentes, né? E com bolsas e tudo que você pode participar. E para isso você só vai, obviamente, se você tiver o inglês. Para quem para o lado profissional, você pode trabalhar da sua casa e ganhar em dólar, né? Então, esses trabalhos aí de call center e tal, então ao invés de ficar aqui trabalhando para ganhar em real, ou que é mais você pode potencializar isso muito. Então, só vantagens, né, Cíntia? Só vantagens. As grandes empresas, inclusive, hoje, eles preferem terceirizar essas operações mais simples para outros países. E, obviamente, os candidatos que têm a oportunidade de participar são os que têm o inglês fluente. Eu soube que a Amazon, a Netflix, está terceirizando toda a questão do call center dele para esses outros países que têm mão de obra disponível. A moeda está super valorizada, então você ganhar em dólar realmente faz muita diferença hoje, especialmente para a crise que a gente está vivendo no momento. Outros países que já estão à frente de nós, né, nessa questão de vacinação, que já está superando a crise, eles estão empregando mais. E grande parte desses empregos são para trabalho remoto, por uma série de questões, né, de custo e tudo mais. E eu acho que hoje em dia é de fato imprescindível, porque se você não tá encontrando uma oportunidade de se posicionar no mercado local, você ainda tem uma gama de possibilidades internacionais para aproveitar. Então, hoje, de fato, ele faz diferença no currículo da pessoa e na vida da pessoa também. Agradecer aqui a presença super valiosa de Gilza Marques, ela entrou aqui, minha querida, um beijo. Você tem que vir aqui conversar comigo aqui nesse RH na Prática, viu? Gilza é uma profissional aqui de muita experiência, já foi RH da Prefeitura de Vitória da Conquista, de grandes empresas daqui de Vitória da Conquista, e aí precisa vir aqui conversar com a gente. Bom, você que está entrando agora, eu e Cíntia, Cíntia Linhares, ela é uma gestora de RH, que com especialização é administradora, com especialização em gestão de negócios e gestão de pessoas, mas com uma carreira internacional aí, já trabalhou em empresas multinacionais, já morou fora do país. E nós conversamos aqui sobre a importância do inglês na construção de um segundo idioma, né? Na construção de uma carreira. E aí nós já falamos aqui sobre as questões pessoais, as questões profissionais. A gente falou, você falou aí no resumo que eu estava fazendo, eu esqueci de falar, que também é uma oportunidade da gente ganhar, da gente fazer um dinheiro extra, né? Dando Com aula certeza. de inglês. Exato. Né? Aula de inglês, tradução de artigos científicos. Eu traduzo muito artigo, abstract, né, que as pessoas pedem. Muita gente, é como você falou, no mundo acadêmico hoje, o acesso a artigos, primeiro, ele é divulgado em inglês. Eu, quando estudo qualquer tema, que eu busco o tema, eu não tenho dificuldade nenhuma de achar nada, porque eu acho um artigo em inglês e leio naturalmente. Encontro outros profissionais que estão buscando o mesmo conhecimento, precisam aguardar a tradução sair, ou pedir para outro profissional traduzir. Eu já traduzi diversos artigos. Então, a pessoa às vezes foca tanto na habilidade técnica da área dela específica e não adquire essas outras ferramentas que também são imprescindíveis para que ela acesse o conhecimento. Então, de fato, faz diferença.
A DC está aqui falando. Eu já assisti uma palestra da professora Luciana, mas foi em português. A próxima palestra que você for assistir, você vai assistir a palestra em inglês, que eu vou preparar, vou mandar para a Cíntia fazer a correção, porque meu inglês não está tão afiado assim ainda. Luciana é maravilhosa, ela já foi minha professora também. Mas não de inglês. Eu já fui professora Não. de inglês também, mas do primário e do segundo grau. Mas isso tem muito tempo, isso tem 20 anos, isso tem 23 Nossa. anos que eu fui professora de inglês, e eu concordo plenamente com você, tanto inglês quanto espanhol, né? Eu sou formada em espanhol. Yes, teacher. Ok, a próxima palestra é inglês, fica a promessa. Ela me trouxe esse diferencial também, e eu acho que pode trazer a qualquer um de vocês. Muito obrigada, viu, Cíntia, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pela sua assim, acessibilidade, né, e seu interesse em conversar aqui com a gente e trazer a tua experiência, que é uma experiência rica e motivadora para todos os jovens que estão aqui nos ouvindo. Jovens e nem tanto, né? Eu mesmo não sou tão Exato. jovem assim, empolgadíssima, vou estudar agora com afinco, porque eu quero fluência e eu já prometi essa palestra aqui agora, e agora eu vou ter que fazer. Exato, vai ter que fazer. Ô Lu, eu fiquei honrada com o convite. Esse projeto é sensacional. Eu acho que no momento atual ele é muito relevante para o mercado. É um momento de troca que é muito interessante. Eu estou honrada em estar aqui porque eu acompanhei as últimas lives com profissionais de referência em suas áreas e eu aprendi muito. Eu já tenho mais de 10 anos de carreira administrativa e tem muita coisa que eu consegui rever e aprender nessas lives. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente com você, que é maravilhosa, conduz a nossa entrevista. Eu sou um pouco inexperiente com lives, mas você é mestre, então eu sabia que eu estava em boas mãos. Oh, obrigada. Olha, a DC está aqui perguntando. Ó, o Iara entrando aqui, participou de uma das lives aqui também, maravilhosa. A DC está aqui perguntando: a Fazul tem curso de inglês? Nós estamos em projeto, né? O projeto Exato. Está em O projeto andamento. Em breve. Hã? Exatamente. Em breve a gente vai ter, a gente está preparando uma coisa muito especial, muito dinâmica, como eu falei, pensando no novo aluno, no novo estudante que quer uma coisa mais tranquila, um aprendizado mais leve. E em breve a gente vai oferecer tanto alguns acessos gratuitos para quem quiser ter uma noção de como é que vai ser o nosso curso, mas eu prometo que vai vir coisa boa por aí. Espere um pouco que a gente vai publicar aqui. Logo, logo. Olha, o Iara tá dizendo, Cíntia é uma fofa. Acho que vocês não Ela são é colegas maravilhosa. depois. Somos, ela é maravilhosa. Eu já ia falar, só que eu não quis te interromper. Ela foi minha colega, é uma referência para mim, uma grande profissional. E é uma pessoa que eu tô até com saudade, nunca mais eu falei com você. Pois é, ela tá sempre aqui participando e ela participou de uma live lá atrás. Veio um tanto de gente do Sudoeste inteiro para assistir a Prazer. live de Iara, gente de Guanambi, de Brumado. Aí eu falei, poxa, o Iara é internacional? Ela não é só, Famosa. Ela é ela super é competente. da Ela tem muita região coisa boa para também. compartilhar. Pois é, tem mesmo. A tia Rita aqui falando, já quero participar do curso de inglês, maravilhoso. Ó, você já convenceu todo mundo e eu quero convencer as outras pessoas também a virem para cá, para a Fazul. Vamos fazer a graduação ainda, quem não fez, por apenas Isso. 144. Essa estrutura aqui que você conhece, Cíntia, com os Maravilhosa. professores também você conhece, né? Então a gente está com esse curso, com esse viés, com essa pegada profissional, com esse cuidado que a gente tem, com essa aproximação que a gente tem com os nossos alunos. Então, em 2 anos, você estará formado e também paralelo, junto com essa formatura, fazendo o curso de inglês, né? Quem sabe? Olha Fechou. lá, Profissional diferenciado. nós todos, viu, Yara? Nós todos. Eu vou intensificar os meus estudos. Eu estudo um pouquinho, mas eu vou intensificar. Cíntia, muito obrigada, tá? Um Obrigada, abraço, Lu. foi um prazer estar aqui Um conversando com abraço. você. Um beijão. Boa noite a Tchau. todos. Tchau, tchau.